Fala comunidade, esse vídeo é um oferecimento da Live Sponsor. Se você ainda não conhece Live Sponsor, pega aí na descrição o link, entra lá, se cadastra agora mesmo e obtenha promoções e os melhores rakebacks do mercado em todos os softwares de poker. E vamos lá, roda a vinheta. Eu separei uma mão aqui em específica, onde o vilão abre do botão, então eu já sei que ele abre 50%, apesar de ser uma amostragem de 3 de 6, como vocês podem ver, está aparecendo 3/6, é bem baixa essa amostragem. É diferente, por exemplo, de eu pegar aqui, ó, MP7 de 25. Aqui já é um pouco mais confiável, mas ainda assim seria melhor um pouco mais de amostragem. Vamos tentar aqui buscar uma adaptação desse jogador, que eu lembro bastante dela. Eu lembro que eu acabei dando call river, que foi se adaptando ao que eu estava lendo na rede do jogador. O jogador tem as mãos, ele abre apenas o botão, eu dou check, acertei o 9 ali, 9 de ouros, e ele faz c-bet. Vamos ver o quanto que ele c-beta flop, ó. C-bet flop, 13 de 13, ou seja, esse vilão ele c-beta tudo. Essa amostragem ela já é confiável. Eu poderia aqui estar pensando em fazer um check raise. Vamos ver se eu tenho amostragem do fold para check raise. Não tenho amostragem. Acho que aqui seria mais interessante o call mesmo. Eu fiz call. Aí vamos olhar o turn dele. Olha o turn dele. 83%. Ele se betou 5 de 6. Ou seja, esse cara tem uma tendência muito grande de dar um barril. Na hora de eu tomar a decisão desse call aqui, porque ele vai dar barril. Mandou o second barrel, né? Eu já olhei aqui. Ele se beta turn 5 de 6, ou seja, o jogador já tem muita tendência de se betar second barrel. Antes de eu dar esse call, eu quero olhar agora o que ele faz no river, para eu ver se eu posso dar esse call agora. Porque eu dando esse call, o SPR ele já vai ficar abaixo de 1, né? Eu tenho um pote de quase 16 blinds e o stack dele com 12. Então eu já tenho que tomar a decisão agora. Apesar de eu estar vendo aqui que ele se beta muito turn, eu tenho que olhar o river dele. Então eu vou abrir o top-up e vou no river. Bet river, 6 de 7. Ou seja, esse cara aqui é 3 barril. Esse cara que bate o que bater, ele vai mandar o river. Então, eu acredito que esse 9 ainda tenha bastante valor, vou jogar de call. Não tem fundamento eu voltar a ele, né? Bateu uma carta muito boa para mim, uma carta que não muda o cenário, e isso é bom por eu ter um valor médio contra esse jogador, e ele faz o que já estava na previsão. Eu lembro que eu não pensei muito. Esse daqui era o Turbo Deep, é no Inamax, acredito eu, não tenho certeza. Não, é o Hot 22. E eu acabei dando call, por uma adaptação de HUD. E olha, ele está na cara que ele vai blefar tudo, River. Então tem algumas cartas que ainda assim eu vou precisar foldar a River, obviamente, são cartas ruins para mim, e mesmo eu sabendo que ele tem muito blefe River, eu vou precisar foldar. Mas aqui está um exemplo de adaptação conforme eu tenho a amostragem dele falando o que ele faz. A gente tem que buscar essas adaptações, como por exemplo, esse jogador que eu tenho, ó, 42 mãos só dele, pouquíssima amostragem, mas é um cara que tribeta muito. Ele já tribetou 5 de 16. Então, às vezes eu vou ter poucas mãos e ainda assim eu vou me adaptar ao que eu tenho ali na HUD falando. Né? Esse jogador, por exemplo, ele tribeta pouco. Ó, 3 de 68, 3/68. Então, quando esse cara tribetar, eu sei que ele está realmente tribetando 4% do vídeo, que é muito valor. E tendo só 181 mãos. Então, busque fazer essas adaptações para você explorar realmente os pontos fracos do jogador. Aonde que é o ponto fraco dele? Tipo, esse jogador, por exemplo, ó, tem uma tendência de fold para tribet aqui. Tá vendo? Ó, esse jogador fold para tribet, ó, 3 de 4, 3 de 4. Então, busque, antes de fazer a jogada,
ler a HUD, ler quem é o vilão e entender aonde ele está errando. Se você pegar essa aula de adaptação de HUD e juntar com aquela aula de reporte, onde tem todos os números ideais, você vai saber quando um número está muito acima. Quando o jogador está fazendo demais, você vai se adaptar a isso. Ou quando um jogador está fazendo de menos alguma coisa, você também vai se adaptar a isso. Entenda essas adaptações. Por exemplo, às vezes bate um flop no qual eu não devo sebetar flop, por exemplo. Mas aí eu vou lá olhar a HUD do cara e está falando para mim, deixa eu pegar alguém que tem a amostragem aqui. Todos os jogadores dessa mesa estão sem amostragem. Mas vamos dizer que eu abrisse aqui o fold para a Cebet e tivesse aqui, foldou 9 de 10 vezes que ele tomou Cebet. Pô, vamos adaptar esse jogador, vou Cebetar flop, ele folda tudo para Cebet flop. Aprenda a levar o mouse em cima da estatística que você quer olhar, entender o número de possibilidades e o número de efetividade que foi feito e explorar isso daí. Isso é você conseguir fazer as adaptações na jogada se baseando na leitura de HUD. No começo, quando você começar a usar essa HUD, você vai ter uma certa dificuldade, você não vai saber onde está ainda as estatísticas pelo nome certinho, para levar o mouse, mas depois de um tempo isso vai se tornar automático. Então, pratique, vá tentando, e passou uns 15 dias, seu subconsciente vai saber a estatística onde está certinha. Na hora que você precisar identificar ela, você vai saber levar o mouse automaticamente em cima da estatística. Adaptação, por exemplo, contra um jogador de 64 mãos, olha só o VPIP contra o raise first dele. É muito alto, esse cara que joga muitas mãos. Então eu já sei que é um cara que joga, olha, tá abrindo 31 de EP, 42 de BP, com top, apesar de ser uma amostragem baixa, né? Mas vamos tentar buscar esse tipo de leitura. Por exemplo, aqui eu tenho 170k range. As minhas estatísticas, elas estão bem próximas do que é o ideal. Aonde o cara vai conseguir explorar eu aqui? Pô, os meus números, ele vai ter que encontrar aqui alguma coisa de link que eu esteja cometendo e que meus números estejam falando. Por exemplo, eu não tenho donk bet no meu jogo, ó. Muito pouco, né? 1% de donk bet. Fiz donk bet 82 vezes de 10 mil possibilidades. Né? Então, quando eu fizer donk bet e o cara estiver lendo ele vai falar, opa, esse cara não faz donk bet. E aí você pega, às vezes, o cara que faz donk bet 90% das vezes. Então, você vai se adaptar àquele cara. Você sabe que ele vai fazer donk bet com tudo. Isso é você conseguir fazer uma leitura de HUD, adaptação nas jogadas, de acordo com o que você está lendo do jogador. Beleza, pessoal? É isso aí.